Boa noite, alunos do Amplia. Quem está falando aqui é o Gabriel, professor de vocês de Biologia 1. Eu resolvi fazer essa videoaula aqui para dar para vocês, né? Que acredito que a linguagem que eu vou usar é a mesma que eu sempre uso, então vocês estando familiarizados, eu acho que facilita, né? A compreensão de vocês. Então, a aula de vocês hoje vai ser sobre a bioquímica celular, né? Eu vou começar a falar da bioquímica das células. Essas aulas vão estar no material volume 2 de vocês, não é no volume 1 mais, né? Vocês vão pular um volume, está lá no material de vocês. É o capítulo 4, falando de carboidratos e lipídios. Vocês vão ver que a sequência da minha aula vai estar um pouquinho diferente, né? Porque ele não dá tanta atenção para alguns assuntos, como águas e sais minerais. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho antes sobre eles, né? Antes de falar de carboidratos e lipídios, né? Eu vou tentar fazer uma aula mais breve para vocês poderem, até que vocês consigam ver os vídeos, né? Pode dar algum problema. E para depois a gente fazer os exercícios também, então vai ser uma aula mais curta, né? Eu não vou dar todo o conteúdo dessa aula que eu já tenho preparada para vocês agora, né? Eu vou dividir ela em duas, né? Para essa semana e a semana que vem. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui. Tá gravando, tá certinho. O áudio também tá funcionando. Ok. Então, voltando aqui para a aula, né? Então, bioquímica celular, né? Então, gente, eu vou falar da composição, né, de moléculas, de elementos da célula, né? A composição química dela. Então, todas as células vão ser compostas por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. O que são substâncias orgânicas? São todas aquelas substâncias que elas vão ter uma origem dos seres vivos, né? Dos seres orgânicos, dos organismos vivos. Essas moléculas elas não aparecem com tanta frequência na natureza, né? Elas podem aparecer, mas naturalmente elas não são tão frequentes em relação às substâncias inorgânicas, que a gente vê em abundância na Terra ou no universo mesmo, né? Como a água e os sais minerais. Então, as substâncias inorgânicas que participam, né, da composição das células principalmente a água e os sais minerais, que são vários, né? São os elementos, né, são os metais na tabela periódica, né, que eu vou falar para vocês. E a gente também tem as substâncias orgânicas, principalmente os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Os carboidratos eles vão ser os conhecidos mais como açúcares, né, que a gente conhece o açúcar de cana, as farinhas, né, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de rosca, todas essas farinhas são açúcares. Os lipídios a gente conhece mais as gorduras e os óleos, né? A gordura que está presente nas carnes, né? De porco, de boi que a gente consome, né? Aquelas camadas amareladas são as gorduras, né? E os óleos também, os óleos vegetais. Outras moléculas que a gente não conhece tanto assim, associando com gordura, né? Que são os esteroides. Aí você tem esteroides que são hormônios, como os anabolizantes, o colesterol, né, que muita gente pode ter alteração sanguínea do colesterol, ele também é uma gordura. A gente tem as proteínas, que vão ser componentes estruturais, vão ser enzimas, vão ser anticorpos que atuam na defesa do organismo. E, por fim, também os ácidos nucleicos, que vão ser os componentes principais do nosso material genético, né, do DNA e do RNA. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, falando da composição das químicas das células. Vocês podem observar que a água é a maior parte do componente principal, né, das células, né? Você vê que 75 a 85% da composição dos organismos vivos é de água, né? Vai variar de organismo para organismo e até mesmo a, a idade, né? A etapa da vida que aquele organismo está. Então, né, a água ela vai estar presente no citosol das células, né? Vocês lembram que eu falei que o citosol é basicamente água, por carboidratos, lipídios, proteínas, macromoléculas, né? As proteínas, então, elas vão ser uma outra parte importante aqui da composição, né? Principalmente que elas são as enzimas e formas mais estruturais, né? Como as fibras dos músculos,
O colágeno, que está presente nas cartilagens, as fibras cartilaginosas, elas são feitas de proteínas também. A gente vai ter 2 a 3% dos lipídios, né? As células adiposas vão estar, são boa parte desses 2 e 3%, né? São as células que são as camadas de gordura do nosso corpo. Eles também vão estar presentes nas membranas celulares, né? Que eu vou falar para frente, né? Eu falei com vocês na última aula, que é aquela camada, bicamada fosfolipídica, né? O lipídico vem disso, né? De lipídios, gorduras. Os carboidratos vão estar presentes principalmente nas estruturas e nas reservas de energia do organismo, né? No caso nosso aqui, o glicogênio. E os ácidos nucleicos vão estar presentes aqui no nosso material genético. Outras substâncias aqui vão entrar os sais, né? Então, de substâncias inorgânicas, você tem aí 86% até de composição do organismo, né? Você vê que os inorgânicos estão muito mais presentes do que orgânicos. Então, começando a falar da água, né? As substâncias, eu vou falar das inorgânicas, né? Começando pela água. A água, gente, ela, né? Como mostrei, ele é a mais abundante nos organismos vivos, né? E ela tem algumas características fundamentais, né, que tornam ela tão importante para a vida, né? A primeira coisa é que ela é um solvente universal. Isso significa que ela dissolve muitas moléculas. E essa capacidade dela dissolver vai ajudar ela no transporte, né, dos sais, ácidos, bases e macromoléculas pelo organismo, né, que eles precisam ser transportados de células para células, ou então de células muito distantes uma das outras. E também ela, onde que ocorre as reações metabólicas, né? Quando ela é capaz de dissolver as moléculas, ela cria um ambiente favorável para as reações acontecerem entre moléculas que vão estar, né, dissolvidas na água. Ela também vai ter função de osmótica, né, que eu vou falar para frente na aula sobre transporte nas células. Não sei se vai ser eu que vou dar essa aula ou vai ser o Felipe. E também elas são importantes na termorregulação. A água, ela tem a capacidade de manter, né, sua temperatura, né, ela tem um alto calor específico, vocês vão ver isso na aula de física, provavelmente. Isso auxilia na regulação da temperatura dos organismos, né? Assim como você também tem que colocar água no seu carro, né, no sistema dele de arrefecimento, né, de baixar a temperatura do motor, né? Se você não coloca água no seu carro vai estragar, né? Você vai ter problema no seu carro por causa da alta de temperatura. E nos organismos vivos também, né? A gente soa, né? A gente, né, se expõe parte da água do nosso corpo para ela poder evaporar e assim regular nossa temperatura. Então, gente, a molécula d'água, ela é muito interessante. Ela é uma molécula única, na verdade, no universo. Ela, você pode ver aqui que ela, né, a água, né, o H2O, significa que ela é composta por uma molécula de oxigênio ligada a duas de hidrogênio, né? Ou seja, um óxido de hidrogênio. Só que essa molécula, os átomos de hidrogênio não são ligados ao oxigênio de uma maneira linear, né? Ela não forma um ângulo de 180 graus aqui, se tornando linear. Ela tem uma torçãozinha aqui que forma um ângulo entre essas ligações aqui de 104 graus, 5. Isso faz com que essa molécula ela tenha uma polaridade, porque o oxigênio ele é muito eletronegativo, então você tem aqui em cima uma zona eletronegativa, uma zona negativa. E aqui embaixo no hidrogênio, que não tem uma carga tão forte assim, você cria uma zona positiva. Então ela vai ser uma molécula polar, que tem polos. Então ela tem um polo negativo e um polo positivo. Então, por essa característica dela ser polar, ela tem a capacidade de se ligar a outras moléculas de água, fazendo pontes de hidrogênio. Você pode ver aqui, tem uma moléculazinha aqui de água, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Cinco moléculas aqui de água, né? Então, uma molécula, o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio de outra molécula. Aqui o hidrogênio ao oxigênio desce, o hidrogênio ao oxigênio desce, e o hidrogênio desce aqui ao oxigênio desce. E essas ligações, elas são estáveis, mas não tão estáveis quanto, por exemplo, uma ligação metálica, né? Você vê, os metais eles têm uma ligação muito forte, então você não consegue romper com facilidade um metal.
Mas essa ligação de hidrogênio ela é forte o suficiente para manter as moléculas de água coesa, né? Essa fluidez que a gente vê na água é a coesão das moléculas de água. Ela também é capaz de interagir com moléculas outras moléculas, né, a não ser a água. Essa característica a gente chama de adesão, né? A capacidade da molécula de molhar, né, ou dissolver os compostos tem a ver com essa adesão. Mas existem moléculas também que elas não existem, que não tem essa zona carregada, né? Ela não tem essa polaridade, a gente chama elas de apolar. Então, quando a gente tem substâncias que têm polaridade, elas costumam ser hidrofílicas, ou seja, elas dissolvem na água. Você tem aqui um composto hidrofílico, né? A partir do momento que jogou, ele vai passar a dissolver na água e ficar distribuído uniformemente aqui na água. Só que a gente também tem as substâncias hidrofóbicas, né, que são essas moléculas apolares. As gorduras, os óleos, são muito conhecidos, né, por serem compostos hidrofóbicos. Se você jogar óleo na água, né, você vai preparar, por exemplo, um macarrão, você vai ver que vai formar várias bolhas de óleo dentro da água. E você pode misturar isso aqui o que for, que você não vai conseguir dissolver esse óleo na água. A mesma coisa que quando você encera o carro, você vai ver que tem bolhas, vai aparecer bolhas de água muito redondinhas, porque essa conformação redondinha aqui é a conformação que a água fica mais mais distante não, ela fica mais, tem menos contato com aquela cera que está em cima do carro. A mesma coisa aqui, né? Você tem gotas de óleo, que essa aqui é a conformação que elas evitam ao máximo o contato com a água. Elas se repelem da melhor maneira. Então essas características da água são importantes a gente lembrar porque quando vocês estiverem aula sobre a fisiologia vegetal e outros assuntos, aqui para frente esses conceitos são importantes para você entender a função da água nessas reações importantes para a vida, né? Então falando dos segundos compostos aqui, inorgânicos, substâncias inorgânicas, a gente tem os sais minerais. Esses sais minerais, gente, eles vão ser geralmente os elementos nas fórmulas iônicas, né? Essas formas iônicas vão ser formas que elas vão estar com uma carga elétrica positiva ou negativa. Ou seja, faltando, né, precisando de um elétron ou com um elétron excedente. E essas formas iônicas, elas, você tem diversos elementos, né? Aqui eu não vou falar de todos, mas aqui tem os principalmente macronutrientes, que são os nutrientes que a gente precisa em maior necessidade, uma quantidade maior. E também tem os micronutrientes. Eu não acho que não tem uma tabela aqui, não tem, mas também não vale a pena focar tanto neles não. Mas aqui a gente tem principalmente o cálcio, né? Quais são as fontes principais de cálcio? O leite, os ovos, verduras como couve, cereais integrais, eles são importantes porque o cálcio ele tem a ver com o balanço a estrutura, né, dos ossos dos dentes. Ele atua também na coagulação do sangue, na contração muscular, na geração de impulso nervoso. Então, quando você tem uma deficiência de cálcio, você tem uma deficiência em todas essas funções principais aqui. O íon cloreto, né, está presente principalmente no sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. E na carne também. Ele vai atuar na digestão, né? Ou seja, ele é componente do ácido clorídrico que atua na digestão no estômago. Condução nervosa, assim como o cálcio, o cloro também é importante. O magnésio, que vai estar presente nas verduras, carnes, cereais, leite, legumes. Ele é importante na função de enzimas, né, que vão catabolizar as reações no corpo. No formador da clorofila, ou seja, o magnésio é importante para as plantas. O fósforo está presente também em ovos e carnes. Ele é principalmente constituinte dos ácidos nucleicos, né, que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. O ATP, que é a adenosina trifosfato, ou seja, fosfato vem de fósforo, que é aquela moeda de troca energética do corpo, também está constituindo os ossos. O potássio também participa da condução nervosa e contração muscular, ele está presente em carne, cereal integral, fruta, ovos e verduras.
Enfim, eles compartilham bastante funções e todos esses aqui são macronutrientes, eles precisam de uma quantidade maior no organismo. Então, falando agora das substâncias orgânicas, a gente tem as vitaminas. As vitaminas, elas não são exatamente um tipo específico de molécula, elas podem ser tanto esteroides, eles vão ter vários agrupamentos dentro de uma mesma molécula, né? E eles precisam ser ingeridos em quantidades pequenas. Quando você tem uma falta dessas vitaminas, a pessoa vai ter uma avitaminose, ou seja, a falta de vitaminas, que vai causar uma série de efeitos colaterais na pessoa que não consome eles na quantidade correta. Mas o consumo em excesso também pode causar hipervitaminose, e aí vai ser outros problemas. Aí essas vitaminas, elas também têm essa característica de ser hidrossolúvel ou hipossolúvel, né? Lipossolúvel. O que é hidrossolúvel? É a mesma coisa que hidrofílica, né? Elas se dissolvem na água. E lipossolúvel é a hidrofóbica, não se dissolve na água, porém se dissolve em gorduras. Então aqui, essa tabela aqui também, vocês podem pausar o vídeo para ler direitinho ela. Então tem aqui vitamina A, B e C, como que ela vai atuar no organismo, onde que se encontra, né, na alimentação e o que a falta dela pode causar. Da mesma maneira que vocês podem pausar o vídeo para ver que cada, cada vitamina, o que a falta dela pode causar e onde que encontra também, como vai atuar no organismo. Agora entrando lá no capítulo, né, substâncias orgânicas ou carboidrato. Gente, o que são os carboidratos? A gente também pode chamar os carboidratos de açúcares, né, ou hidratos de carbono. Eles vão ser compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio somente. E eles têm uma fórmula geral, né? Essa fórmula geral, onde que é CH2O e tem um N aqui. O que esse N? Esse N tem que ser maior que 3. O que significa? Quando você tem esse fator aqui, você vai multiplicar ele pelos componentes que está dentro do parêntese e você vai ter a fórmula de um carboidrato. Porque para cada carbono e oxigênio, você vai ter o dobro de hidrogênio, né? Por exemplo, aqui você tem um carboidrato de N3. Então, a fórmula dele vai ser C3H6O3. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. C3H6O3. Se for 4, vai ser C4H8O4. Deu para compreender? Esse N aqui você vai multiplicar pelos fatores que tem aqui dentro dos parênteses. A gente vai classificar os carboidratos também pela quantidade de monômeros dele, né? Quantidade de açúcares e também pela quantidade de carboidratos. Mas falando primeiro do quantidade de moléculas, né? Os monossacarídeos, ou seja, sacarídeos, carboidratos, açúcares, são os açúcares simples, né? A gente tem aqui um exemplo de uma glicose aqui no caso, né? Que é uma hexose, que eu vou falar para vocês o que é uma hexose. A gente também tem os disacarídeos, ou seja, são dois monossacarídeos unidos. A gente tem aqui duas hexoses, duas glicoses ligadas a um oxigênio aqui. E a gente também tem os polissacarídeos, que vão ser compostos que vão ter vários monossacarídeos, né? Você tem uma cadeia linear aqui e uma ramificação, né? Uma cadeia ramificada aqui. Então, poli vai ser acima de 2 sacarídeos. O nome das moléculas de monossacarídeo, né? Falando primeiro dos monossacarídeos, vão derivar da quantidade de átomos de carbono que ela tem. Quando é uma triose, é porque ela tem 3 átomos de carbono. Tetrose, 4 átomos de carbono. Uma pentose vão ser 5 átomos de carbono e uma hexose vão ser 6 átomos de carbono. E eu não sei se vocês estão familiarizados com uma fórmula estrutural aqui, esse esquema, mas cada vértice aqui é um carbono, né? Você tem um vértice aqui, carbono, carbono, carbono.
Aqui também você tem um vértice que é um carbono, aqui o vértice também é outro carbono, um carbono, outro carbono. Quando o vértice já tem, por exemplo, aqui o H, você não considera um carbono, né? Se aqui fosse C, se aqui não tivesse nada, ou um C seria um carbono também. Então aqui a gente tem uma triose, né? Porque você tem 3 carbonos, e esse aqui é uma tetrose, né? 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui nesse a gente tem uma pentose, porque você tem aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Bom, aqui tá errado ou eu estou vacilando, não estou entendendo por que aqui não é. Ah, não, perdão, a gente tem um carbono aqui. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Aqui tem um vértice com um carbono, né? Olha o vacilão. E esse aqui é uma hexose, né? Você tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Tá vendo aqui? Esse vértice aqui tá indicando que tem um carbono. As pentoses, as hexoses, são os monossacarídeos que são mais importantes para os seres vivos. Por quê? Pentoses. A gente tem essas duas pentoses aqui, que é a ribose e a desoxirribose. Elas são parte estrutural do DNA e do RNA. O DNA e o RNA têm esse nome, né, que o RNA é o ácido ribonucleico e o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então você tem a ribose e a desoxirribose. A diferença entre os dois é só essa ausência do oxigênio aqui na desoxirribose, né? Esse desoxi, ou seja, não tem um oxigênio, que é a parte estrutural que diferencia o RNA do DNA. Né? Esse D e esse R aqui, o R de ribose, o D de desoxirribose. Só que é uma sigla em inglês, né? Se você traduzir para o português seria ADN e ARN. Então essas hexoses e pentoses, ó, esses são exemplos de pentoses importantes para o organismo vivo. Mas você também tem as hexoses, né? Aqui a glicose e a frutose. Glicose, né? Ela vai ser o açúcar que vai ser produzido na fotossíntese. Então você tem glicose nas plantas, produzidas pelas plantas. Você tem a frutose também, é um açúcar de frutas, né? Então aqui são exemplos de monossacarídeos. A gente tem os disacarídeos, que então vão ser a união de dois monossacarídeos. Então você tem a lactose, que é uma união entre uma glicose e uma galactose. Você tem a sacarose, que é o açúcar, né, da cana, vai ser a união de uma glicose e uma frutose, ligada ao oxigênio. E como que a gente forma esses disacarídeos? Eles são formados por desidratação e são, né, desassociados por hidrólise. O que são esses nomes, né? Hidratação e hidrólise. A hidratação, o que é? Quando você quer unir dois monossacarídeos, o que vai acontecer? Vai sair um grupo hidroxila, que é esse OH, junto com o H do outro monossacarídeo, e os dois juntos vão formar uma molécula de água, né? H2O. E esses dois monossacarídeos vão ser ligados pelo oxigênio de uma das moléculas, de um dos dois monossacarídeos, né? A gente chama isso de ligação glicosídica. Por que é hidratação? Porque quando você une esses dois, você forma uma molécula de água. Por isso que é uma desidratação. Eu acho que eu falei hidratação agora, mas é desidratação. Perdão se eu falei hidratação na segunda vez, mas é desidratação. Ou seja, você tira uma molécula de água desses monossacarídeos, ou seja, desidrata. A reação é inversa, ela vai, né, desassociar esses dois monossacarídeos. Como você faz isso? Você pega uma molécula de água, quebra ela. Ui, peraí, passei. Nossa, você quebra essa molécula. Um grupo hidroxila vai para um grupo, para um monossacarídeo, e um hidrogênio vai ligar ao oxigênio aqui do outro monossacarídeo. Isso é uma reação de hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Então você tem uma quebra da água para formar dois monossacarídeos. Repetindo, desidratação, você liga dois monossacarídeos para uma ligação glicosídica. Hidrólise, você quebra um disacarídeo para formar dois monossacarídeos. Tá claro?
Então vamos para a próxima. Polissacarídeos. Os polissacarídeos eles são insolúveis em água, mas não porque eles são apolares, mas é porque eles são moléculas muito grandes. Então eles têm uma cadeia, eles formam uma cadeia e essa cadeia impede que eles sejam dissolvidos na água. Então os polissacarídeos eles vão formar as estruturas, eles vão ser moléculas estruturais principalmente dos organismos vivos ou formas de reserva. Então a gente tem a celulose aqui nas plantas, né, que é basicamente glicose ligada a glicose ligada a outra glicose, né? Vocês vão ter várias cadeias lineares de glicose que vão conferir essa resistência, né? Elas são ligadas aqui ao o primeiro carbono ao quarto carbono de uma glicose. Primeiro com quarto, né? A gente chama essa ligação de beta 1,4. A quitina também, que está presente no exoesqueleto aqui dos insetos, ela é um monossacarídeo não tão conhecido quanto a glicose, né? O N-acetilglicosamina, que vai ligar também aqui o primeiro carbono com o quarto do outro monossacarídeo. E essa molécula ela é espelhada, né? Você está vendo que tem uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Então essa quitina que está no exoesqueleto, ela também está presente na parede celular dos fungos. Vão ter uma aula de fungos, vocês vão ver que eles também tem uma parede celular, com com uma posição semelhante à do exoesqueleto dos insetos. Eles também são utilizados, os polissacarídeos, eles são utilizados como reserva de energia nos organismos. A gente tem um amido nas plantas e o glicogênio nos animais e nos fungos. O amido e o glicogênio eles são formados por glicose, né? São as mesmas ligações, mas a diferença deles é basicamente a forma como que se estruturam, né? Você tem um amido, ele vai formar principalmente uma cadeia linear e às vezes eles podem formar ramificações nessa cadeia linear. E o glicogênio ele aparece como uma cadeia linear, cadeia ramificada com mais frequência. E também o glicogênio ele tem um peso molecular bem menor do que o amido. Então, gente, falando do próximo grupo, né, o grupo dos lipídios, que são substâncias orgânicas também. Então, elas vão ser moléculas que são insolúveis em água, ou seja, são apolares. Ela tem vários lipídios classificados, né? A gente tem os glicerídeos, que vão ser os óleos e as gorduras. Os cerídeos, que vão ser as ceras. A gente também tem os carotenoides, que são pigmentos, que são presentes nas plantas, né? O principal carotenoide é o beta-caroteno, né? Que está presente na cenoura, na abóbora. A gente vai ter os fosfolipídios, que são presentes na membrana celular, né? A bicamada fosfolipídica, né? Voltando aí. E os esteróides, como o colesterol e alguns hormônios animais, né? Que tem, na verdade, os hormônios, né? Eles têm origem no colesterol. Então, falando dos glicerídeos agora. Os glicerídeos, eles são um lipídio que eles têm uma estrutura específica, né? Eles são uma molécula de glicerol, que é essa molécula aqui, ó. Um carbono ligado, fazendo uma ligação dupla a um oxigênio e fazendo uma ligação simples com outro oxigênio. Isso aqui é um glicerol. Ligado a uma cadeia de ácidos graxos. Cadeia de ácidos graxos é isso aqui, gente. Um carbono ligado a outro carbono, que é ligado a outro carbono, e cada um desses carbonos vai estar ligado a moléculas de hidrogênio apenas. Isso é um ácido graxo. E os glicerídeos, eles são ácidos graxos saturados. Essa saturação significa que cada carbono vai fazer uma ligação simples com outras 4 moléculas, né? Porque o carbono ele pode fazer 4 ligações. E então ele faz essas ligações simples, então ele é saturado, ou seja, saturou o número de ligações que ele pode fazer. Então, por ser uma molécula saturada, ela é interessante porque ela é uma molécula linear, então ela consegue se sobrepor, várias moléculas lineares conseguem se sobrepor e elas formam uma camada estável. Como ela é uma camada estável, a gente tem, por exemplo, a gordura banha de porco, ela numa temperatura ambiente, em temperaturas frias, ela tem uma forma sólida, né? Ela é sólida porque ela é um pouquinho mais estável. E eu coloquei um alerta aqui, né, que a dieta rica em ácido graxo saturado, ela pode contribuir para o surgimento de doença cardíaca, porque justamente ela consegue se depositar por ser linear.
Diferente das gorduras, os óleos, eles são muito semelhantes, né? Uma molécula tem aqui um glicerol e uma cadeia de ácido graxo. Só que essa cadeia, ela não tem somente ligações simples, ela tem uma ligação dupla aqui. Essa ligação dupla é suficiente para que essa cadeia ela não seja linear, ela tenha uma torção. Como ela tem essa torção, ela não se sobrepõe com tanta facilidade. Então, essas moléculas não ficam estabilizadas numa posição. Então, é por isso que os óleos à temperatura ambiente, eles são líquidos. A banha, igual a banha do porco, se você colocar numa panela, ela vai derreter e vai virar um óleo a alta temperatura. Por quê? Porque você começa a quebrar essas cadeias, essas ligações com hidrogênio, e começa a aparecer ligações duplas. Então começa a ter torções aqui nessa cadeia. Então ela passa a ser líquida, igual ao óleo, né? Passa a ser insaturada igual ao óleo. Então esses são os glicerídeos. Os glicerídeos, né, eles têm várias funções também no organismo, né? Ele pode ser uma reserva de energia, pode ser uma maneira de você também impedir, fazer o isolamento térmico, né? A gordura é um bom isolante térmico. Então, passando para outro grupo de lipídios, são os fosfolípides. Fósforo tem fosfato, lípides e gordura. Fosfolípide, igual a gente tem esse aqui, ele vai ter que a gente vai chamar uma cabeça hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, uma cabeça polar, que vai ter um grupo fosfato e um grupo glicerol, igual o ácido graxo, né? Tem um grupo glicerol. Aqui no caso são dois grupos glicerol. E vai ter uma cauda hidrofóbica. No caso da bicamada, né, ela tem uma cauda de ácido graxo saturado e uma cadeia de ácido graxo insaturado. Né, aqui, cabeça hidrofílica, a cauda hidrofóbica. Hidrofóbica porque essas cadeias aqui, elas são apolares, né? Então ela é um componente da membrana celular. Como essa cabeça ela é hidrofílica, ela vai tender a interagir sempre com a água. E essas caudas que são apolares, elas vão interagir entre si. Né? No meio contendo água, elas vão, vão se direcionar para as outras camadas. Então, essas membranas celulares, elas se formam naturalmente. Né? Você pode formar essa bicamada naturalmente na água, ou então micelas, que vão ser uma camada única, né? Com a parte interna dela sendo apolar. Eu não coloquei nenhuma imagem de uma micela, mas se vocês procurarem micela no Google, vocês vão ver o que é uma micela. Outro tipo de lipídio, né, são os esteroides, que são lipídios mais complexos. Eles têm essa estrutura aqui, né, eles têm uma carinha própria. O que vai mudar vão ser anexos aqui nessa estrutura, né, alguns agrupamentos aqui ligados aos carbonos. Então, o esteroide que a gente conhece mais, né, é o colesterol. O colesterol ele vai estar presente nas membranas celulares, né, a gente chama de jangadas de colesterol, que vai ajudar na fluidez da membrana. Ele é precursor também de vários hormônios, né, como aqui coloquei o cortisol, a progesterona, testosterona, estradiol, né, esses aqui são hormônios sexuais. O cortisol é um hormônio do estresse, né, que a gente fala. Então, o colesterol é precursor dessas moléculas todas. Né? E a gente produz colesterol naturalmente também. 70% do colesterol que a gente tem no nosso corpo é produzido por nós mesmos e o outro 30% é, advindo, né, da nossa alimentação. É por isso que a gente toma, às vezes, a pessoa tem um colesterol alterado, né? Ela tem que evitar se alimentar de alimentos com alto teor de colesterol e usar medicamento que reduz a produção de colesterol do organismo também. Ele é nocivo à saúde, né? Como eu acabei de falar. E você também, se você utilizar hormônios, esteroides, sem a indicação médica, você vai ter problemas sérios de saúde, né? Essas pessoas que vão para academia, querem resultado rápido, resultado fácil, acabam usando anabolizantes, né, esteroides, elas vão ter sérios problemas cardíacos, problemas hormonais, porque elas estão
fazendo um desbalanço dos seus hormônios mesmo. Outra coisa importante é a gente costuma muito ouvir sobre o bom colesterol e o mau colesterol, né? O HDL e o LDL. O LDL. Para quem não sabe, né, o HDL é conhecido como bom colesterol e o LDL como mau colesterol. Só que, como eu falei para vocês, o colesterol ele é uma molécula apolar, ou seja, ele não interage bem com a água. E o colesterol também, não existe o bom ou o mau. O colesterol é a mesma molécula. Não existe mais de uma molécula de colesterol. O que vai diferir, na verdade, vão ser as lipoproteínas, né? Ou seja, proteínas, são moléculas de proteínas ligadas a gorduras que carregam esse colesterol no corpo, né? No sangue. Então você tem a lipoproteína de alta densidade, que ela remove o excesso de colesterol do sangue e transporta para o fígado. E a lipoproteína de baixa densidade, que deposita o colesterol nas paredes dos vasos. Então é por isso que a gente vê, né? Esse LDL, ele vai depositar o colesterol no vaso sanguíneo e a HDL vai retirar. Por isso que a gente tem isso de bom ou mau colesterol. Só que não é o colesterol que é bom ou mau, né? Vai ser essa lipoproteína, né? Que ela é solúvel em água, né? Então ela consegue carregar o colesterol pelo sangue do organismo. Então lembre-se bem disso aí. Isso costuma cair também. Bom, gente, essa aula foi então sobre os lipídios e carboidratos, né? Acho que a aula vai dar uns 40, 50 minutos, tudo que eu falei. E eu vou continuar na próxima aula, né? E vou dar um tempinho para a gente fazer os exercícios, né? Então eu vou acompanhar vocês no grupo do WhatsApp agora. Então mandem suas dúvidas, dê o feedback, me digam, né, se essa aula ficou boa desse formato, ou se vocês preferem o material da internet, aulas que já existem, né, com o professor mostrando no quadro, né, porque tem muita gente que é visual e tudo mais. Mas se vocês acharem que a aula dessa forma aqui no PowerPoint está bacana, se o áudio tá bom, se a comunicação ficou boa, vocês me digam. Então, é isso aí, gente. Bons estudos para vocês. Fiquem em casa. Tomem cuidado na transmissão aí do coronavírus, porque é um problema muito sério. Eu vou deixar, além do material para vocês, eu vou deixar uma live de um biólogo, virologista, falando sobre essa pandemia que a gente está vivendo agora, né? Que a gente vai ter que ter muita cautela daqui para frente, né? Então, provavelmente a gente não tem aula nas próximas semanas ou nos próximos meses presencial, né? Então, a gente vai ter que ter bastante paciência, né? E perseverança para a gente conseguir ir bem, né? Estudar e aprender bem. Então é isso, gente. Boa noite para vocês e até a semana que vem.